Olá, oi. Bem-vindos de volta ao Little Guys, o programa sobre pequenos computadores que estão fazendo o melhor que podem. E desta vez parece que temos um cara que não é tão pequeno assim. Mas a verdade é, e você provavelmente poderia perceber isso só de olhar, a maior parte disso não é o cara. Este aqui é o cara. O resto disso é um PBX. E cara, não vou entrar em um longo curso intensivo sobre PBXs, porque já gravei esse vídeo uma vez e passei, como se viu, uns 40 minutos falando sobre isso completamente por acidente. E não quero infligir isso a você de novo. Eu costumava gostar muito de telefones, mas estou me recuperando agora. Acontece que eles não fazem nada que eu realmente queira fazer. Mas eu gostava deles e costumava colecionar PBXs. Eu tive 3 ou 4 em um ponto, todos bem grandes, e eles têm muitos elementos em comum. Então, quando você conhece uma, você meio que conhece a maioria delas e consegue perceber como as coisas se encaixam. Vou apenas dar a vocês o básico sobre o que isso faz, e então começaremos a olhar para o computador, que é, claro, principalmente para o que estamos aqui. É certamente principalmente para o que estou aqui. Esta máquina em particular, por exemplo, é um Intertel. Qual é o número do modelo? Asus XSS. Não é assim que se escreve isso? Agora, não sei se há mais um número de modelo do que isso. Isso certamente parece que deveria ser uma família de dispositivos. E tenho a impressão de que é. E, de fato, isso parece ser feito de componentes que foram projetados em muitas épocas diferentes. Então, nos termos mais breves possíveis, um PBX é um dispositivo que permite que você peça várias linhas telefônicas da companhia telefônica, cada uma das quais permite que você faça uma chamada telefônica e em seguida distribua essas linhas para muitos usuários e também permite que eles liguem uns para os outros sem usar as linhas diretamente. É uma pequena filial de uma companhia telefônica que fica no seu local de trabalho ou na sua casa. Se você é um nerd gigante como eu costumava ser, isso é mentira. Eu ainda sou um nerd gigante. O que estou dizendo? De qualquer forma. Consequentemente, essas coisas estão amplamente relacionadas à troca. Os primeiros faziam do mesmo jeito que a companhia telefônica fazia. Era literalmente conectar pares de fios de cobre e então colocar uma fonte de alimentação entre eles para que o alto-falante e o microfone no seu aparelho funcionassem, e era isso. Mas com o passar do tempo, eles, é claro, ficaram muito mais sofisticados. Esta é da segunda à última geração de PBXs. Basicamente é bem antigo, mas eles realmente não mudaram muito. Hora da overdose. Hoje em dia, eles são praticamente todos baseados em IP. Então seu telefone é um computador e o PBX é um computador. E a companhia telefônica expõe um computador para você, e você tem apenas um computador enviando uma mensagem para um computador, que a encaminha para um computador, e você faz uma ligação telefônica. Dessa forma, é tudo muito chato. Deixe-me dizer que esse foi meu trabalho por muito tempo. Mas isso é da era intermediária. Então você instalaria isso no seu local de trabalho, e então a mesa de todos receberia um aparelho telefônico digital proprietário, que é... Sim, apenas um dispositivo dedicado que só funciona com este sistema. Parece um telefone. Não é realmente um telefone. Na verdade, é um componente integrado deste PBX em particular. Ele se conecta pelo que parece uma linha telefônica, mas envia mensagens digitais para esta máquina em vez de formas de onda de áudio analógicas. Mas esta era do PBX sempre tem praticamente o mesmo conjunto de componentes, embora eu nunca tenha visto este antes. Este cara aqui será sua placa de processador central. Provavelmente é isso que CPC significa. Nós retiramos isso. Rapaz, olhe para isso. Não é um monte de chips? Então esta coisa é basicamente um computador. Na verdade, o coração dele é um fogo frio Motorola. Este é um Mac-F 5272 VF66. E eu pesquisei. E é um processador baseado em 68.000. Então sim, este é um Macintosh que encaminha suas chamadas telefônicas. Certo? E os outros componentes aqui são componentes de computador bem típicos que temos. Isso é quase certamente memória ROM ou flash. Isto é quase certamente RAM. Eu poderia ter esses ao contrário, mas duvido. Então o resto disto é realmente apenas hardware de interface para falar com o resto da máquina. Estes são todos chips de buffer, e outros para falar com esta grande interface de barramento na parte traseira. Eu vou tocar nisso em um momento. Há algum tipo de chip Altera aqui que provavelmente é um FPGA. Ele provavelmente serve para muitas funções. A única coisa aqui, que é realmente específica para a aplicação telefônica, é este chip, aqui embaixo. Este é um DSP, de dispositivos analógicos. Eu estou supondo que a razão pela qual isso está lá é para música em espera. Esta é realmente a única vez que a placa de CPU se envolve com o manuseio real do áudio. Obviamente, se você colocar alguém em espera, você vai querer canalizar, você sabe, uma garota de Ipanema. Então você conecta seu deck de fitas cassete, seu rádio ou o que quer que seja, e isso será transformado em um fluxo de áudio PCM. E então ele estará disponível neste cartão para qualquer outro cartão que esteja interessado nele. E é aí que entramos na arquitetura geral dessas coisas. Eu aludi que esta placa de CPU não está realmente envolvida no processo de chamada telefônica.
Eles geralmente não fazem muito com a chamada em si. Eles apenas orquestram todo o resto. Então a maneira como a chamada começa a sua vida é você começa com um cartão de serviço de linha como este. Deixe-me apenas destrinchar isso. Na verdade, é uma construção muito bacana. Eles apenas têm esses espaçadores de plástico com abas de mola nas extremidades. Então você pode simplesmente desmontar essa coisa. Certo? Sempre que você vê componentes grandes, barulhentos e desagradáveis como este, você sabe que está olhando para algo que vai tocar no sistema telefônico analógico. Todos esses relés e outras coisas são basicamente usados para enviar sinais do século XIX por uma linha telefônica de cobre para basicamente pegar a linha, desligar a linha ou, em alguns casos, realmente fazer o estilo pull. Tipo, você pode configurar um desses PBXs se você mora em um lugar com hardware de telecomunicações extremamente desatualizado, que na verdade ainda existia quando essa coisa era nova. Então, quando você disca um 2 em seu aparelho telefônico digital proprietário, que tem todas as funções especiais como transferência e conferência e toda essa merda do século XX, ele realmente faz esse relé ir, clique, 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 para enviar um 2. E se você discar um 9, ele vai clique, 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 para enviar 9 pulsos. Coisas muito misteriosas. Você também tem seus grandes capacitores e resistores enormes. Há fusíveis. E claro, eu vejo a nomenclatura T. Então, esses são transformadores. Você não pode esquecê-los. Tudo isso é equipamento padrão para interagir com o que eles chamam de serviço telefônico tradicional. Apenas linhas telefônicas de cobre. O mesmo tipo de coisa que você conectaria, você sabe, a um aparelho telefônico sem energia na sua cozinha. Apenas uma linha telefônica antiga e clássica. Você poderia dizer pela repetição dos componentes que isso pode lidar com 8 linhas. Então você encomendaria 8 linhas analógicas da sua companhia telefônica, as conectaria aqui e então, quando alguém pegasse um de seus aparelhos de mesa, um desses relés simplesmente cairia e pegaria o tom de descagem e conectaria os dois. E claro, tem que haver alguma conversão, certo? Porque seu conjunto de mesa é um dispositivo digital. Então, em algum lugar aqui há algo que converte os sinais PCM em oscilações de voltagem reais, você sabe. Não sei o que seria. O que eu queria ressaltar, no entanto, é que isso diz direitos autorais de 1990. Então tenha isso em mente. Este PABIX, em particular, remonta pelo menos a 1990. Eu adoro este design extremamente útil. Se você precisar substituir um componente dessa coisa, não precisará nem desparafusar nenhum parafuso. Sabe, você só abre. Pronto. Então a outra ponta da ligação é encerrada por esse cara aqui. Este é um DQSC N16 Plus. Provavelmente é um cartão de serviço de chave digital. Edição aprimorada de 16 portas. E isso é muito mais simples porque tudo o que ele faz na verdade é enviar sinais digitais. Em vez de analógicos, pelas linhas dentro do seu prédio. Até os aparelhos digitais nas mesas de todos. Então ele ainda tem alguns pequenos transformadores, e você sabe componentes de amplificador analógico. Mas isso ocorre apenas porque ele precisa enviar um sinal digital por meio de pequenos fios de cobre. Onde você sabe a degradação é um problema real. Então, é preciso aumentar bastante esse sinal para que ele chegue onde está indo. O ponto é que isso também pega o fluxo de áudio do seu PCM, uma vez que ele foi convertido do analógico, e envia para sua mesa e vice-versa. E todas essas coisas se encaixam neste gabinete de mainframe. E se olharmos aqui atrás, temos essas portas aqui atrás. E você notará que os slots são rotulados apenas como 123.4.567. E então, eles têm subnúmeros aqui para 910, 1112, 13, 1415. Agora, eu acho que a razão para isso é que se dermos uma olhada no painel lateral aqui, isso sai. Então, muito provavelmente, se você quisesse expandir este sistema para ter mais capacidade, você poderia realmente tirar este painel e usar um cabo de fita, provavelmente fora disto. Este conector aqui atrás, para juntá-lo a outro destes dispositivos. Há um conector correspondente na outra ponta aqui. Então você pode transformar isso em uma máquina de 15 slots. E eu estou supondo que o 8 faltando é provavelmente a placa de CPU. Porque, por algum motivo, o conector da CPU fica um pouco mais baixo que os outros. Sim, não sei o que isso traz, mas, sim, a CPU tem que ficar naquele slot. Agora, nesta era do PBX, geralmente o que esse barramento faz é transportar sinais TDM. Não vou entrar em toda a história disso, mas esses cartões basicamente fazem chamadas entre si. Cada cartão tem acesso a um conjunto de canais de áudio, e cada um contém apenas a faixa de frequência de uma única chamada telefônica em ambas as direções. Então você entendeu o que é? 4 espectros de áudio e ambos indo e vindo. A ideia aqui é que quando uma chamada chega no cartão de serviço de linha, o cartão do processador central vê essa chamada. Ele dá uma olhada em quem está ligando e qual número eles discaram.
E se for para dizer uma extensão específica internamente, então eles apenas tocam essa extensão no cartão de serviço de chave digital ou analógico. Você pode obter cartões analógicos se quiser usar telefones de linha de cobre tradicionais e baratos em seu PABX. Isso também é possível. Então, CBC descobre para quem está indo e conecta um canal de áudio entre essas duas placas. Então, você sabe, a chamada chegou no canal 3 aqui. E esse cara diz a esse cara, ei, pegue o canal 3 no barramento e conecte-o à extensão, você sabe. 5 na sua porta de interface aqui. E então o telefone toca e toca, e se alguém atende, os dois são interligados. E agora você tem sua ligação telefônica, e muito provavelmente o CPC não está realmente envolvido naquele momento até que alguém aperte um botão, coloque a chamada em espera, desligue, etc. E ele tenha que fazer a supervisão necessária para encerrar a chamada. Ok, por que estou contando tudo isso? Bem, o que acontece se a pessoa no ramal não atender depois de 3 ou 4 toques? Bem, tem que ir para o correio de voz, e por isso temos nosso EVMC, que é quase certamente um correio de voz eletrônico. O correio de voz cardinal é fascinante porque as pessoas começaram a ter secretárias eletrônicas em casa lá atrás. Oh meu Deus. Acho que foi na década de 40 que os primeiros aparelhos foram disponibilizados. Eles eram simplesmente conectados à linha telefônica, esperavam um certo número de toques, atendiam e tinham uma espécie de fita cassete, basicamente na qual gravavam a ligação. Dispositivos muito simplistas. No início dos anos 90, acho que a maioria das secretárias eletrônicas eram como um chip. Mas com os PABX, isso é basicamente universal. O recurso de correio de voz é a coisa mais sofisticada que a máquina pode fazer. Há muita funcionalidade enterrada no correio de voz. Frequentemente, um cartão de correio de voz será responsável por outras coisas, além de apenas deixar mensagens. E de fato, esta parece ser, como explicarei um pouco mais tarde. Então, para encurtar a história, eles sempre acabam sendo PCS, e não tenho 100% de certeza do porquê. Quer dizer, caramba, esse é o Motorola 68000. Tenho certeza de que ele tem potência para basicamente ingerir um sinal de áudio PCN e armazená-lo em algum lugar. Mas acho que parte do motivo pelo qual eles acabam usando o hardware de PC com tanta frequência tem a ver com esse armazenamento. Porque, se tirarmos esse cara, qual é a primeira coisa que você nota? Sim, disco rígido. Você abre qualquer PBX, examina os cartões, encontra aquele com disco rígido. Você encontrou o módulo de correio de voz. Nenhuma das outras funções requer armazenamento em massa, mas o correio de voz requer. Você tem que salvar longas formas de onda PCM, que, bem, naquela época, tipo 1990, ocupavam enormes quantidades de espaço, relativamente falando. E você tem que ser capaz de reproduzir formas de onda de áudio. Então você tem que ser capaz de reproduzir as saudações do correio de voz das pessoas. E é claro que elas também precisam ser gravadas e armazenadas em algum lugar. Agora, não é que você não possa usar qualquer microcontrolador antigo para se comunicar com um disco rígido, mas... Bem, eu meio que imagino que com um PC, você obtém muitas funcionalidades incluídas. Isso é muito conveniente. Quero dizer, você já tem uma interface ID, então não precisa implementar a sua própria. E então, é claro, você pode basear seu software em um sistema operacional de PC padrão, que inclui rotinas muito robustas para falar com discos rígidos e lidar com sistemas de arquivos e fazer verificações de sistemas de arquivos e se recuperar de desastres e coisas assim. Então você ganha um monte de coisas de graça. Então eu suspeito fortemente que o disco rígido é uma das principais razões pelas quais eles são tão universalmente baseados em PC. E você sempre pode dizer também, porque eles... Bem, você sabe, caso você não saiba, se você vir essas cores em um dispositivo, isso lhe diz que o dispositivo foi fabricado depois de 1997, eu acredito, porque essas cores foram padronizadas na especificação PC97. Que... Sabe de uma coisa? Estou errando minhas datas. Ok, desculpe. O nome formal dessa coisa era Guia de Design de Sistema de PC. E, na verdade, era para ser o sistema para padronizar os recursos de um computador. Eles criariam categorias padronizadas. Um PC básico, um PC de estação de trabalho, um PC de entretenimento. E você poderia sair e comprar algo que fosse certificado como atendendo a essas especificações básicas. Se alguma vez houvesse adesivos em computadores afirmando que eles atendiam a essas especificações, eu nunca vi nenhum e nunca ouvi ninguém mencionar isso. Mas o que eles introduziram que realmente ficou foi a codificação de cores, particularmente para os conectores de teclado e mouse. E então eu penso, vamos ver, acho que eles adicionaram mais. Aqui vamos nós. O PC99 adicionou codificação de cores abrangente para portas e conectores. E isso foi lançado em julho de 1999. Então, se você olhar para qualquer peça de hardware, e você vê os dois plugs DIN com o roxo e o... Isso é turquesa? Eu acho que é turquesa. Isso diz a você automaticamente que isso é um PC com certeza. E que foi lançado depois de 1998. E então, se você vir as outras cores, particularmente este magenta para a porta paralela, isso diz a você que foi lançado depois de 1999. Da mesma forma, temos aqui o tipo de cor dourada que acho que foi padronizada para a versão do jogo. Mas isso é interessante. Falaremos sobre isso em um minuto.
De qualquer forma, sempre que você olhar para um PABX antigo, quando vir o cartão de correio de voz, você o reconhecerá porque ele tem todas essas portas. Ele sempre tem essas coisas aqui porque fazer um PC sem cabeça é apenas... É uma linha muito difícil de cavar. Tipo, é muito difícil fazê-los funcionar de forma confiável quando você não tem acesso para fazer manutenção convencional. Mas que tipo de PC exatamente temos aqui? Você pode ver algumas partes reconhecíveis, mas é bem estranho. E a razão é que ele é baseado em um SoC. Abaixo deste dissipador de calor aqui está um sistema S&T Microsystems em um chip. Agora, eu tirei isso da primeira vez que gravei este vídeo, e foi apenas uma comédia de erros. Eu perdi esses alfinetes e tive que encontrá-los novamente. Eu quase quebrei um. Eu quebrei o ventilador. Na verdade, havia um ventilador aqui, e ele era preso por esses parafusos. Você notará que eles são como parafusos de madeira porque nos primeiros dias das CPUs com resfriamento ativo, eles não fabricavam dissipadores de calor projetados para ter ventoinhas montadas neles, exceto em uma emergência. Então o que aconteceria é que você obteria um ventilador de 40 mm como eles tinham aqui. E você apenas parafusaria um parafuso nas aletas do dissipador de calor. Isso foi uma prática comum durante anos. Esta pia aqui simplesmente não foi projetada para ter um ventilador instalado. Então o parafuso na verdade meio que abriu as aletas aqui. Mas a razão pela qual tirei o ventilador é porque, como você pode ver, tem um monte de gordura nojenta aqui. Não sei o quão aparente isso é, mas isso não deveria ser tão brilhante. Essa coisa aparentemente estava em algum tipo de ambiente de restaurante ou algo assim, porque quando a peguei, toda a parte de cima estava coberta por uma película nojenta de gordura preta. Eu tive que sentar aqui e esfregar e esfregar e esfregar. E eu continuei tentando solventes diferentes e então eu realmente encontrei uma gosma, da qual eu tendo a evitar, porque ela tem uma tendência a derreter plásticos. Mas neste caso, ela cortou a coisa muito rápido. Então eu continuei inventando toalhas de papel que eram completamente pretas de ponta a ponta. Então não sei onde isso foi usado. Parece meio estranho que isso tenha sido em um ambiente de restaurante. Isso é um pouco demais para esse tipo de aplicação. Havia dispositivos menores que não exigiam resfriamento ativo e, portanto, não seriam sufocados pela fumaça. O ventilador aqui estava completamente sufocado. E, de fato, a parte de trás do cartão CPC tinha essa coisa grande e nojenta, tipo, com marca de queimado, que era apenas graxa que o ventilador jogou nele. Tão super nojento. Eu tive que esfregar isso também. Mas quando chegou ao ventilador em si, ele não estava girando. Então eu tentei desmontá-lo e consertá-lo. Mas sim, não bueno. Desintegrei completamente o ventilador e joguei-o no lixo. Mas aqui está a questão. Eu usei isso por provavelmente umas 20 ou 30 horas com o ventilador travado e tudo o que ele fez foi esquentar. Então, suspeito que se você não estiver em um ambiente superaquecido, como uma cozinha de restaurante, diga que isso realmente não precisa do ventilador. Então sim, vou ficar sem ele de qualquer maneira. O chip que está ali embaixo é uma variante do 486 e acho que consegui. Sim, eu peguei a folha de dados aqui. Tudo bem, este é o microprocessador embarcado compatível com PC da S&T Microelectronics. O STPC, alguma coisa ou outra. Vou colocar o número completo da peça na tela ali. Mas isso é como qualquer outro SoC que temos hoje em dia. Ele integra praticamente tudo o que você precisa. Então ele tem o processador em si, que é uma classe 66. Eu acredito. Ele tem um controlador de RAM embutido. Ele tem um controlador de vídeo embutido. Na verdade, eu acho que ele produz vídeo analógico, quero dizer, porque ele realmente tem uma função escalar de vídeo e uma. Sim, controlador CRT. Então eu acho que isso realmente produz EVGA diretamente. Ele tem a interface PCI, tem uma interface ISA, tem um controlador ID, controlador de interrupção, um timer. Então, a única coisa que eles tiveram que adicionar externamente foi uma fonte de clock. Você tem seu cristal aqui, você tem seu VRAMs, obviamente, e então aqui em cima você tem sua RAM. Esta é uma memória SIM de 72 pinos. E algo interessante sobre isso é que ele é realmente rotulado. Na verdade, diz que são 8 megas de EDORAM de 72 pinos. Agora, por que isso é notável? Os PCs originalmente não aceitavam cartões de memória. Eles aceitavam chips individuais. Mas quando eles introduziram os cartões, eles tiveram um problema, que é que cada um deles não saturava a largura total do barramento dos computadores. Eles estavam sendo usados nos SIMs de 30 pinos que os antecederam. Eles tinham apenas 8 bits de largura, eu acredito, e na época em que foram introduzidos, as CPUs esperavam barramentos de memória de 16 ou 32 bits de largura. Então, para adicionar qualquer RAM à sua máquina, você tinha que colocá-la em pares, ou às vezes em quads, como nos primeiros 386. Você não podia adicionar menos de 4 pentes de memória por vez. Agora, quando pegamos os SIMs de 72 pinos, eles expandiram a largura para 32 bits. Eu acredito. Mas então, quando você chegou na era Pentium, eu acho que esses chips começaram a usar um barramento de 64 bits, então você ainda tinha que colocar 2 pentes.
Então eu poderia ter algumas das minhas datas ou meus números lá. Mas o ponto é que eu quase nunca vi memória de 30 ou 72 pinos que realmente tivessem o tamanho impresso nela. E acho que essa deve ter sido uma das primeiras vezes em que o fabricante foi. Sabe de uma coisa? Sabemos em que isso vai ser usado porque essa placa tem direitos autorais de 2000. O processador da classe 486 era acessível e adequado para o trabalho, mas isso significa que eles tiveram que usar memória, que a esta altura deve ter estado nos últimos dias de seu ciclo de produção. Tipo, não consigo imaginar que eles tenham feito 72 pinos por muito mais tempo do que isso, supondo que isso não fosse um estoque novo e antigo para começar. Então, de qualquer forma, esses são os componentes de PC bastante normais. A CPU, todos os seus componentes de suporte, a RAM, o disco rígido. Mas então chegamos à outra metade da placa aqui, e obviamente há algumas coisas incomuns acontecendo lá. Quer dizer, não totalmente. Na verdade, esse cara aqui é seu chip de BIOS. Eu esqueci disso. Este é um Phoenix BIOS, copyright 1998. E isso aqui embaixo é uma interface de disquete de 34 pinos. Então, nada de extraordinário aí também. Mas falarei sobre isso um pouco mais tarde. Mas então temos esses caras. E eles obviamente não são algo que você encontraria em seu 486 típico. Este é um módulo DSP, um DSEP. ZTP, Vantage Lucent. Não posso lhe contar tudo para que esses DCPS são usados. Há uma ampla gama de coisas para as quais eles podem ser usados. Transcodificação, áudio, por exemplo. Talvez o formato de áudio que sai do barramento TDM não seja o que ele grava no disco rígido por algum motivo. Talvez seja apenas inconveniente. Talvez eles estejam compactando. Não sei. Então, isso pode ser converter formatos de áudio. Uma coisa que eu sei que eles são usados com frequência é para detectar tons de toque DTNF. Porque para fazer isso, você tem que basicamente pegar um pedaço de amostras de áudio, ao longo de, você sabe, 10 ou 20 milissegundos ou algo assim, e então fazer uma transformada rápida de Fourier para descobrir quais frequências estão presentes. E você pode fazer isso na CPU, mas ter um 486 fazendo isso em potencialmente 8 ou 16 canais de áudio simultaneamente é pedir demais. Então, isso está basicamente fazendo o que o NVENC em uma GPU faz hoje em dia, certo? É apenas descarregar essa tarefa muito específica que seria um pouco demais para o processador, para um circuito que é muito melhor otimizado para esse tipo de cálculo. E eu acho que isso só pode fazer 8 canais de uma vez. Ele diz 400. E geralmente é assim que eles funcionam. Você pode obter outra placa e colocá-la aqui se precisar fazer mais canais. Mas eles são bem caros. E geralmente você meio que imagina, bem, se eu tiver apenas 16 telefones no total em toda essa operação, então provavelmente não mais do que, você sabe, 5 ou 6 deles vão para o correio de voz a qualquer momento, certo? Então você pode sobreviver com apenas um cartão, mas se você começar a ficar sobrecarregado, ou se você expandir para um segundo chassi e adicionar, você sabe, mais 5 ou 6 desses cartões, e um monte de, você sabe, cartões de linha PRI. Você pode receber dezenas e dezenas e dezenas de chamadas simultaneamente. Então você pode ficar sem capacidade. E então você pode desembolsar provavelmente uns 3 ou $400 para obter outro desses cartões e colocá-lo ali mesmo. Esse é realmente o único componente especializado em todo esse dispositivo. Há um Xilinx ou algo assim aqui embaixo. Não faço ideia do que isso faz. Isso vai ser um FPGA ou um dispositivo semelhante. Eu não tenho habilidade para analisar isso, mas provavelmente é basicamente apenas fornecer cola entre os vários componentes. Notei que não há controlador de unidade de disquete aqui. Sim, isso na verdade não lista um controlador de unidade de disquete, apenas um controlador ID. Então eu diria que isso provavelmente está sendo usado para esse propósito. E então, apenas várias outras funções de colagem. Esse cara aqui embaixo, esse chip Winbond, é um WART duplo. E estou meio surpreso que eles não conseguiram construir isso no Xilinx. É basicamente apenas executar as portas seriais aqui e aqui. E essa é a maior parte da funcionalidade dessa coisa, na maior parte. É apenas um PC 486 muito básico, que tem um ou potencialmente 2 periféricos incomuns conectados a ele. Realmente não há muita coisa aqui que seja diferente de, você sabe, apenas um laptop de baixa qualidade da época. Mas há algumas coisas que vale a pena destacar. Por exemplo, esta porta aqui, a porta PCM. Eu apontei isso antes. Aqui está o mistério com isso. Este é um plug da 15, que é o mesmo usado para a porta de jogos de PC. E o propósito disso é um pouco obscuro para mim por algum motivo. Embora todas essas outras placas possam se comunicar por aquele barramento grande e gordo na parte de trás que tem mais de 100 pinos. Acho que simplesmente não há espaço suficiente para o CPC falar com a placa de correio de voz. Então ele tem sua própria interface serial dedicada ali. E então ele obtém um canal PCN por meio deste pequeno cabo de fita aqui. Não tenho ideia de por que ele precisa disso. Não consegui encontrar uma explicação para isso. Talvez esteja enterrado em algum lugar do enorme manual, mas duvido. Você pensaria que se o CPC precisasse falar com o controlador de correio de voz e realmente enviar áudio, ele faria isso apenas por um canal TDM.
Pelo menos eu pensaria que talvez ninguém mais faria, porque estou meio que falando grego aqui, mas eu... Se todas essas outras coisas conseguem se comunicar perfeitamente, por que esses dois dispositivos não conseguem? Eu realmente não sei. E eu pensei comigo mesmo, ok? E se for uma porta de jogo? E se eles estiverem aproveitando algo sobre a funcionalidade da porta de jogo, que cria uma boa interface de áudio, e é apenas uma espécie de coisa oportunista? Mas eu realmente não conseguia entender nenhuma razão para eles fazerem isso. A porta de jogo para PC não é realmente orientada para ser uma porta de propósito geral. E embora tenha conversores analógicos para digitais para as entradas do potenciômetro, eles são muito rudimentares, e são apenas para a entrada, não para a saída. Então, sim, eu não sei. Simplesmente não parece provável. Eu acho mais provável que isso esteja indo apenas para este dispositivo Xilinx, e seja alguma interface proprietária. Apenas algo que eles inventaram, é claro. Então, por que eles usaram o esquema de cores do PC97 ou PC99? Bem, meu palpite é que eles se estabeleceram em um conector de 15 pinos. E no momento em que isso foi fabricado, quase todos eles eram dessa cor dourada porque estavam sendo usados em portas de jogos. Então, eles simplesmente compraram o que era barato e era daquela cor. Total especulação, obviamente. Eu só acho que é divertido pensar nisso. Agora, a última coisa aqui que é interessante... Bem, quase a última coisa é a porta LAN opcional. Agora, eu não sei por que essa coisa precisaria da funcionalidade LAN, mas há muitas possibilidades. Por exemplo, a capacidade de fazer login de um computador em um pequeno servidor web e verificar seu correio de voz remotamente, ou fazer tarefas de manutenção. Perguntar, você sabe, quanto espaço no disco rígido resta? Esse tipo de coisa, sem ter que vir e conectar um teclado moderno, parece muito desejável. Mas acho que naquele momento ainda era um recurso bem interessante porque eles o tornaram opcional. E de fato, acredito ter visto no manual que eles nunca fizeram isso funcionar. Era como um complemento futuro que nunca chegou a ser implementado porque apenas dizia que estava reservado, e não funcionava. E isso faz sentido. Você sabe, não há nenhum controlador Ethernet aqui que eu possa encontrar. E isso levanta a questão, onde você adicionaria isso? E a resposta é esta aqui. Essa é uma interface de barramento PC104. E provavelmente algumas pessoas assistindo a isso notaram esses impasses aqui e naquele cara, e estão ficando meio tontas com isso, porque isso não é algo que se vê com muita frequência. Ok, então PC104. Rapaz, olá, que assunto! Então, PC104 é neste ponto um padrão bastante antigo. Embora tenha sido atualizado algumas vezes, ele remonta a muito tempo, e é uma especificação para PCs embarcados para aplicações industriais. Se você quer uma máquina x86 para controlar uma máquina CNC, ou não sei, sensores em uma barragem. Basicamente, o tema de toda essa série, certo, pessoal, é sobre computadores x86 sendo enfiados em caixinhas e colocados em cantos escuros para fazer coisas que normalmente pensaríamos em fazer com um microcontrolador, certo? Os PCs foram usados para o que os Arduinos são famosos desde muito antes do Arduino existir. Geralmente porque eles estão fazendo coisas mais sofisticadas do que um simples microcontrolador pode, mas às vezes apenas porque as pessoas que projetaram a coisa estavam mais familiarizadas com esse hardware. Em qualquer caso, todos os benefícios que mencionei sobre o hardware do PC, obter a pilha de software, obter a interface do disco rígido, todas essas coisas vêm com a plataforma. E há muitos motivos para usá-lo. O problema é que os PCs geralmente são bem grandes, como vimos nesta série. Muitas distorções foram feitas, literalmente, para tentar tornar os PCs menores. Geralmente envolve fazer algum tipo de placa personalizada, mas isso representa um grande gasto financeiro. E então você tem que se preocupar em como você vai montá-lo. E se você precisar substituir peças? Você terá que fornecer sua própria linha de peças de reposição patenteadas? Ah, miserável, miserável. O que você quer, idealmente, é um formato padrão que seja muito menor do que isso e muito menor do que a abordagem típica de compartimento de placa ISA ou PCI. Então o conceito básico começa com esse padrão de parafuso, esse contorno e esse conector. Então vou em frente e desmonto esse cara. Up. Então este é o computador real. Este é um Intel Premier 386 que é uma versão embarcada do 386. Acho que é o número 25 aqui. Isso parece ser de 1991, e eu não ficaria surpreso se todo esse dispositivo fosse de 1991. Agora não tem muita coisa aqui. Nós basicamente temos a CPU em si. Eu acho que tem tipo um chip RAM. Acho que é isso que esse cara é. Temos um relógio de tempo real. Acho que é isso que é. Esta vai ser sua BIOS. Há um slot de ROM adicional aqui que não está preenchido. E então, AMD Mac 220. O que isso faz? Oh, interessante. Esse é um dispositivo lógico programável. Então isso é meio que um CPUD ou um FPGA antigo.
Então sim, algum componente personalizado que faz algo especial. O ponto é que isso nada mais é do que os componentes centrais absolutos de um PC. E você notará que não há interface de teclado, não há mouse, não há FGA, absolutamente nada. Você coloca 5 volts aqui, aterramento ali, então você tem 2 portas seriais. Ah, e me desculpe, uma ES digital, como um cabeçalho GPU. E é isso, essa é a máquina toda. É só disso que ela é capaz. E eu nem liguei essa coisa porque não tenho como provar que ela está postando. Então, para fazer qualquer coisa com isso, você precisa adicionar fatias. Esses são basicamente chapéus Raspberry Pi, certo? Esse cara tem esse cabeçalho aqui que se conecta à interface 104, que é basicamente apenas ISA de 8 bits. Agora, essa placa aqui é outra interface serial. Acho que é um par de portas RS-232 típicas. E então essas são 422. Eu acredito. E essa é uma porta paralela. Então isso não nos ajuda muito. Não torna esse computador mais utilizável. Mas aqui está a questão. Nós conectamos isso aqui. E então poderíamos empilhar outra placa porque ela tem outra porta. Então poderíamos colocar uma placa VGA aqui. Poderíamos colocar uma placa de som aqui. Poderíamos colocar algo com interface de teclado aqui. Poderíamos colocar uma placa USB aqui. Na verdade, sabe uma coisa? Sendo ISA, não sei se é possível obter uma placa USB ISA. Mas a questão é que você monta o tipo de máquina que precisa e não inclui nenhuma peça desnecessária. Então, quando você olha para máquinas 104 finalizadas, às vezes elas são tão grandes quanto esta. E às vezes são essas grandes torres com fatia após fatia após fatia. Obviamente eu amo isso, certo? Como se os computadores devessem ficar maiores quando você adiciona mais funcionalidade a eles, porque é extremamente engraçado. Eu adoraria colecionar o PC 104, mas é muito caro. Os preços no eBay são absurdos. Eu não pesquisei essas peças, mas não ficaria surpreso se elas custassem pelo menos o US$ 150 cada. E qualquer coisa mais nova, qualquer coisa com um processador de classe Pentium, custa algo como o US$ 400, US$ 500. E eles ainda estão fazendo essas coisas. Elas foram bastante atualizadas. Por exemplo, esse cara aqui é uma máquina da classe Pentium 133 e, na verdade, tem muito mais funcionalidade embutida. Esta é uma porta de identificação padrão. Você só conecta um disco rígido lá. Esta é uma porta de unidade de disquete padrão. Esses caras aqui embaixo são, eu acredito, VGA. A USB, há um monte de portas padrão. Isso tem basicamente uma placa-mãe normal com componentes. Isso não é SSI, infelizmente. Isso é como uma interface GPU genérica. Mas ele tem um disco rígido on-board, que é um flash drive de 128 MB, um disco no chip 2000. Na parte traseira, temos um slot para cartão CF. Tem 32 MB de memória soldada diretamente nele, o que é bem respeitável. E se eu tivesse a versão certa, ele teria um slot de sódio ali, e você poderia realmente adicionar até, eu acho, 128 MB de memória. E então eu acredito que esses caras aqui têm suas portas de teclado e seu mouse e tudo mais. Então isso é, obviamente, um pouco mais conveniente e muito mais prático para coisas do tipo hobby. Mas eu literalmente encontrei isso no lixo, e se eu tivesse comprado no eBay, teria custado algo como 6 ou US de US$ 700. E ainda não é tão útil assim. Mas o ponto é que eles continuam fazendo isso. Este é obviamente um pouco mais novo que o outro, e é por isso que ele tem uma segunda fileira de pinos aqui que é, eu acredito, chamada PC 104. E esse é o ISA de 16 bits. Você sabe como o Sound Blaster tinha conectores a curto e o Sound Blaster 16 tinha um longo. É a mesma coisa. Você vê como eles são. Eles são compatíveis. Eles apenas adicionaram mais pinos. Se você for mais novo, você obtém alguns que suportam PCI, e esses adicionam outro pedaço de pinos aqui embaixo. E então, se você for ainda mais novo, você obtém um material que fará PCI Express e M2 e outras coisas. E esses, eu diria, estão bem acima do 2000. Olha lá, 3000. Eu não sei por que eles custam tanto. Você pensaria que isso é algo que o AliExpress teria em massa, mas eles não têm. Ou pelo menos o que está lá ainda custa uma fortuna. Eu não sei o que o torna tão especial, mas de qualquer forma, nossa placa de correio de voz aqui tem uma interface PC 104. Ele está literalmente rotulado assim, tem os espaçadores e tem a interface ISA de 16 bits. Então, se eu fosse desconectar esse cara aqui... Boop. Podemos simplesmente colocá-lo lá. E como você pode ver, você poderia encaixar apenas uma fatia aqui, porque essas são de espessura padronizada. Então isso, infelizmente, não me faria muito bem. Não preciso de portas seriais ou paralelas adicionais nesta máquina. E embora existam coisas por aí como placas de vídeo, que seriam muito convenientes para isso, por razões que abordaremos, e placas de som, que também seriam divertidas, mas custam uma fortuna profana. Se você conseguir encontrar uma, a verdade é que eu simplesmente não preciso atualizar isso. Então, não vou me incomodar com nada disso. Mas por que está lá? Bem, eu tenho uma teoria. Pode ser aqui que você coloca a placa de rede.
Eles podem ter tido algo como, você sabe, uma placa de 3 comunicações, 3 compatíveis com C905, você sabe, placa Ethernet que você poderia conectar aqui. E então, eu estou supondo que este pequeno cabeçalho de 4 pinos aqui se conecta à porta LAN. Caramba, podemos provar isso? Deve ser bem fácil se eu estiver certo sobre isso. Vamos ver se esses pinos se conectam ao buraco. Ah, tem um. Tem outro. E tem outro. Sim, eu estava certo. Eu ganhei. Então sim, isso é um PC-104. E eu acho que este é um dos meus pedidos mais irracionais até agora. Como essas coisas são tão caras, eu estou supondo que qualquer um por aí que tenha um provavelmente vai querer vendê-lo no eBay do que enviá-lo para mim. Mas ei, se você tem dinheiro para queimar e uma dessas coisas guardada em uma gaveta, eu adoraria tê-lo, cara. Isso com certeza foi muita conversa sem ligar a coisa. Certo? Bem, como é frequentemente o caso, uma vez que você liga a coisa, ela fica muito menos interessante. Mas, ainda há coisas para falar. Eu ainda vou fazer coisas. Vou interpretar o Commander Keen neste vídeo. Certo? Antes de ligar essa coisa, no entanto, eu queria mostrar a fonte de alimentação porque ela é bem fera. Os equipamentos de telecomunicações geralmente têm requisitos de fonte de alimentação muito grandes. Por quê? Bem, entre outras coisas, você geralmente está fornecendo uma bateria de conversação para um monte de telefones analógicos. Se você fosse encher esta coisa com cartões de serviço de linha analógica, você poderia ter... Nossa, eu não sei. Provavelmente uns 30 a 60 telefones pendurados nesta coisa que todos precisam de um certo número de miliamperes de corrente contínua para mantê-los funcionando. Sem mencionar, você sabe, este PC, eu determinei que o socket aqui consome apenas 5 watts, mas você soma isso com os outros componentes ali, e o disco rígido, e então, o que quer que o CPC esteja fazendo, você sabe, e quaisquer outros cartões adicionais que eles possam ter adicionado, você pode acabar com um grande consumo de corrente em um dispositivo como este. Então, não é de surpreender que a fonte de alimentação seja bem grande. Essa coisa produz 300 watts, e é dividido em 9 amperes, de 24 volts, e então... 15 amperes de 5 volts, e então 1,5 a menos 5. Mas ei, quem está contando? Isso é bastante potência. Embora eu não saiba se a fonte original para este chassi teria sido tão grande, porque essa coisa foi feita em 1990 originalmente. Mas esta fonte de alimentação é copyright de 2002, então eles podem ter realmente melhorado sua saída um pouco quando começaram. Você sabe a colocar PCs aqui e outras coisas. Mas em todo caso, sim, olhe para esses capacitores. 200 volts, 1800 microfarad Nippon Chemicon. Eu acho que essa é a coisa boa, certo? Uma das boas. Isso é muito capacitor. É só. Droga, esses são grandes. E a coisa toda é construída grande, construída pesada, construída resistente. Tem toneladas de transistores grandes e gordos lá atrás. Mais capacitores grandes e altos. Olhe para toda essa cola quente. Só ranho espalhado por todo lugar. Você sabe, por causa do ambiente de alta vibração, certo? Um restaurante, alguém vai bater nessa coisa com uma vassoura. Praticamente no dia a dia. Então, tudo é fixado. Colocamos mais cola quente ali neste indutor gigantesco. Há um transformador enorme lá dentro. Não dá pra ver direito. Tem um sinal de perigo enorme nele. Então, provavelmente está fazendo alta voltagem. Eu não sei o que é essa coisa aqui. Diz T3, então é um transformador, mas só tem um loop passando por ele. Então, provavelmente é um transformador de detecção de corrente. Mas é um fio grande e pesado que tem pelo menos calibre 18 passando por ali. Eu também adoro que temos toda essa gama de transistores enormes presos ao dissipador de calor aqui. E cada um é preso com esta pequena abraçadeira personalizada, que é apenas uma peça angular de aço com um pedaço de termoencolhível, encolhido sobre a ponta para que não conecte a aba na parte de trás do transistor ao dissipador de calor, porque eles geralmente são eletricamente quentes. Então sim, eu não sou muito fã de design de fonte de alimentação, mas ainda consigo perceber quando algo é construído acima do nível usual de qualidade. Desculpe, sabe de uma coisa antes de fazer isso? Eu queria mostrar mais uma coisa interessante. Então você deve se lembrar que mencionei que há um desses conectores de fileira dupla em cada extremidade da placa, e acho que é para você poder juntar essas coisas. E eu também acho que é para isso que isso serve, porque há um desses cabeçalhos em cada extremidade também. E esse é obviamente o barramento de energia, porque você tem pinos lá para 24 volts e para 5 volts, mas você também tem um para 3,3 volts, o que é estranho porque a fonte de alimentação não fornece isso. Talvez isso esteja relacionado à fonte de alimentação ser muito mais nova do que o resto da máquina. Talvez em 1990 eles tenham especificado com um trilho de 3,3 volts. E então, quando eles fizeram essa coisa 12 anos depois, eles perceberam que não era realmente útil e simplesmente o perderam. Não tenho certeza, mas de qualquer forma, agora estamos prontos para ligar essa coisa. E claro, o PC não tem entrada de energia própria. Ele simplesmente funciona com barramento. Então vamos ter que ligar o PBX inteiro. Mas felizmente, não há ventiladores barulhentos aqui, especialmente porque eu quebrei um desse cara.
Ah, e devo mencionar que tecnicamente temos o PBX inteiro aqui. E eu sei que algumas pessoas vão ficar desapontadas por eu nem tentar demonstrar nenhum aspecto disso. A questão é que, no entanto, eu pesquisei. Eu gastei bastante nisso, na verdade. E acontece que essa máquina em particular é bem difícil de administrar e configurar. A empresa foi muito mesquinha com o software para ele. E se você não tem o software, você realmente não pode fazer nada. Isso não é como muitos PBXs, onde você pode simplesmente acessá-lo localmente com uma porta serial. Falarei um pouco mais sobre isso depois. Mas essa coisa é basicamente uma abóbora para mim, a menos que eu faça um tremendo esforço para torná-la útil. E eu simplesmente não achei que valesse a pena. No final, tudo que ela vai fazer é fazer uma ligação telefônica, certo? Você não está perdendo muito. E não se preocupe, porque no futuro haverá outros PBXs nesta série que funcionarão como um inferno. Este é um NEC. Oh, meu Deus, como se chama? Um Uniserv 9100? Algo assim. Este é outro PBX. E na verdade tem dois pequenos caras nele, eu acho. Este cara e este. Sim, aí está. Nós o veremos no futuro. E há uma chance muito maior de que eu consiga fazer este funcionar. Então não se preocupe. Haverá telefones algum dia. No entanto, vou deixar isso conectado porque os LEDs nesta placa fazem coisas divertidas quando ela liga. Você verá o que quero dizer. Ah, sabe de uma coisa? Há uma coisinha que eu queria compartilhar com você antes de começarmos a demonstrar esta coisa, e é a situação da unidade de disquete. Deixe-me puxar isto de volta por apenas um momento. Confie em mim, vale a pena. Então, como eu disse, ele tem uma interface de unidade de disquete de 34 pinos. E bem ao lado disso, ele tem um cabeçalho para alimentar a unidade de disquete. Isso não é incomum para esse tipo de aplicativo embarcado. Eles terão um pequeno conector mini de 4 pinos ali, e você terá que usar um cabo que não é padrão para conectá-lo à unidade. Bem, eu não tinha isso, e eu precisava conectar uma unidade de disquete nessa coisa para poder mexer no software dela. Então, o que eu fiz foi pegar um drive e colocar um cabo nele, e eu ia alimentá-lo com uma fonte externa. O primeiro problema que eu tive, no entanto, é que os cabos modernos de drive de disquete têm um pino bloqueado. Este aqui embaixo, este conector não. Então você não pode realmente conectar isso a menos que você vá e corte um pino. Então, o que eu fiz em vez disso foi usar o conector central e o cabo, o que funciona muito bem. Eles são eletricamente equivalentes porque é um cabo de fita. Então isso foi inconveniente. Mas nós conectamos aqui e então nós apenas pegaremos sua nova fonte de alimentação ATEX. Conecte-se, garotão. Certo, vamos ligar nossa unidade antes de ligar nosso PC como fazemos. Por que ele vai? Aqui está o que eu acho que está acontecendo aqui. Quando você conecta uma dessas unidades de cabeça para baixo, como quando você obtém a orientação de qualquer extremidade do cabo errada e liga seu PC, isso geralmente acontece. E é porque, você sabe, um monte de condutores no cabo são unidos em um único aterramento comum. E então, quando você coloca o cabo de cabeça para baixo, a linha de habilitação do motor é aterrada, e isso liga o motor. Normalmente é apenas um indicador de que você o conectou errado, mas tentei todas as configurações possíveis e sempre acontecia isso. Então, em um ponto, percebi que o que provavelmente está acontecendo é que há um resistor pull-down nesta placa. Então, mesmo que este cabo esteja conectado corretamente com a máquina desligada, há um resistor ali que conecta a linha de transmissão do motor ao terra e, portanto, ele liga imediatamente. E imaginei que quando eu ligasse o computador, aposto que ele puxaria essa linha para cima e isso pararia de girar. Bem, olhe para isso. Eu estava certo. Uma curiosidade divertida. Eu nunca tinha me deparado com isso antes, mas não sei se já precisei alimentar um drive de disquete externamente antes, então isso provavelmente não é muito incomum. Desculpe pelos atrasos. Vamos agora ligar essa coisa. Certo, legal. Nada explodiu. A propósito. Lembre-se do que eu disse. Faz coisas divertidas com os LEDs. Ah, simplesmente parou. Que pena. Não é tão comum ver um dispositivo embarcado que tenha uma sequência de inicialização que demore tanto. Isso é divertido. Tudo bem, então aqui estamos no palco da história. Temos uma BIOS bem padrão aqui. Nada muito picante acontecendo. Uma coisa que vou destacar é que ele tem 2 dispositivos para o canal ID. Agora, como você viu, isso pega um drive de laptop e eles normalmente são conectados diretamente em um header. Assim como este. E há apenas um cabeçalho. Não há um segundo lugar para conectar nada. Mas todo controlador ID que eu conheço suporta 2 dispositivos. E se houvesse outro conector, você certamente poderia conectar um. E eu imagino que seja possível comprar um cabo de fita que seria conectado ali e permitiria que você conectasse a unidade e um CD-ROM, o que seria muito conveniente para inicializar essa coisa. Mas até onde eu sei, a Intertel nunca forneceu isso. Eles venderam um kit de unidade de disquete, mas o conselho deles para recarregar o software, se o disco rígido morresse, por exemplo, era comprar um CD-ROM de porta paralela da Backpack e usá-lo.
E é provavelmente por isso que há uma porta paralela no dispositivo. E de fato, o software que estava aqui tem o driver de CD-ROM da Backpack. Então, presumivelmente isso aconteceu em algum momento. Então, acho que eles simplesmente não se preocuparam em desligar isso. Embora teria sido muito conveniente se eles tivessem apenas colocado outro conector na placa. Eles poderiam ter feito isso. De qualquer forma, não há nada muito picante aqui. Considerando que essa coisa é de pelo menos 2000 e possivelmente um pouco mais tarde, não é surpreendente que ela tenha o estilo moderno de BIOS, onde você realmente obtém o menu em vez de apenas ter que clicar em páginas para cima e páginas para baixo várias vezes. É meio estranho não ver USB ou algo assim aqui, embora tenha suporte a LAN. É um 486. Eu não acho que você poderia colocar o USB em um 486, então é realmente meio anacrônico. De qualquer forma, todo o resto é bem direto. Ah, tem opções aqui para saída de TV, porque esse sistema em um chip que eles usaram tem a capacidade de saída como vídeo composto, como NSC. Eles não expuseram, mas está lá. Se você quisesse que seu PBX se conectasse a uma TV, acho que você poderia modificá-lo. E, pelo que vale, os únicos periféricos mencionados aqui são apenas o UID, o drive de disquete, a porta serial e a porta paralela. Então, aquela porta de jogo de 15 pinos ali definitivamente não está conectada a um dispositivo de placa de som ou qualquer outra coisa que apareça aqui. Tudo bem, de qualquer forma, vamos em frente e sair agora. Como eu disse, eu realmente tenho o software original. Eu consegui obter isso. Ele não faz muita coisa, mas vou mostrar algumas outras coisas que ele poderia fazer. Ah, também, o processador principal aparece apenas como um SPC-S. Então, até onde eu sei, eles realmente usaram um núcleo IP exclusivo para essa coisa. Não é como uma CPU Intel que acabou de ser renomeada ou algo assim. Ah, a propósito, mencionei que ele roda o US2? Sim, então, nos primeiros dias do desenvolvimento de PCs embarcados, o US2 foi muito popular por vários anos. Isso parece 1994. Acho que foi quando foi lançado. O Windows 95 ainda não tinha sido lançado. O Windows NT, eu acho, mal tinha saído e o Windows 3 não estava nem um pouco pronto para uma aplicação industrial como essa. Acho que o Linux nem existia. Unix. Não vamos falar sobre Unix? E realmente não havia muitas outras opções disponíveis para um sistema embarcado, como uma máquina sem cabeça que apenas executa um processo, ou neste caso, muitos processos. Ele inicializa no modo texto do US2. Os dois suportavam uma GUI, tinham uma muito boa para sua época, e eles a desabilitaram completamente. E isso só aparece no texto, porque, claro, porque não, certo? Você só vai querer ver, você sabe, a saída do log. Então isso faz sentido e reduz a carga na máquina. Mas é claro que isso também significa que você não pode realmente fazer nada com isso, certo? Porque isso vai apenas inicializar o software e iniciar todas as tarefas simultâneas, o que é uma das coisas em que o sistema operacional Windows 2 era realmente muito bom antes do Windows. E então, ele fica ali, e nesse caso, vai ficar ali indefinidamente, porque acho que corrompi um pouco os dados no disco rígido. Chega um ponto em que ele tenta carregar tabelas de tons, como se estivesse tentando programar o DZP com DTMF, tom de descagem e coisas assim. E ele fica travado aqui para sempre. No entanto, há algumas coisas que eu gostaria de destacar aqui. Isso menciona fax e, na verdade, menciona fax de volta. E essa é uma daquelas coisas para as quais os sistemas de correio de voz, eu acho, são frequentemente usados, que vão muito além do correio de voz. Como mencionei em vídeos anteriores, por um tempo, a capacidade de enviar e receber faxes era um grande recurso na plataforma de PC que a maioria das pessoas simplesmente esqueceu porque faxes são chatos. Mas por muito tempo foi algo muito importante. E nos anos 90, e acho que até certo ponto no final dos anos 80, havia uma enorme variedade de produtos vendidos para essa função. E os processadores de correio de voz são um ótimo lugar para colocar a funcionalidade de fax, porque você pode fazer coisas como hospedar o atendimento automático neles na maior parte do tempo. Então alguém liga e ele te dá, você sabe. Pressione 1 para isso. Pressione 2 para aquele tipo de interface. Bem, você pode ter um botão que diz, você sabe, pressione 6 para deixar um fax, e então você tem muitas opções para onde esse fax pode ir depois disso. Às vezes é possível conectar uma impressora. Você tem uma impressora conectada à porta paralela aqui, e quando o fax é feito, ele o imprime automaticamente. A vantagem é que ele é armazenado em buffer no dispositivo. Se você precisar reimprimir ou se quiser encaminhá-lo, ou se não quiser imprimi-lo, porque sabe que é lixo, você tem essas opções. Além disso, às vezes você tem a opção de fazer com que o processador de fax faça uma chamada para uma linha interna. E quando uma máquina de fax atende na sua mesa, ela pode retransmitir o fax como um tom analógico, como se tivesse acabado de chegar pela primeira vez. E às vezes, você pode fazer coisas como discar para seu correio de voz. Ela dirá que você tem 5 faxes. Você pode dizer, ok, pressione 5 e então discar um número para o qual você quer que ele encaminhe todos esses faxes. E isso pode ser sua máquina de fax em casa, ou em um hotel em que você esteja, ou todo tipo de coisa. Estou inventando tudo isso. Não verifiquei o manual. Talvez isso não consiga fazer nada disso, mas provavelmente consegue porque já vi isso em todo lugar. Mas então essa coisa de faxback, isso é interessante.
O faxback é fascinante. Isso foi usado para uma série de aplicações. Suponha que seja 1990, você precise fazer uma reivindicação de seguro. Então, você precisa enviar a eles um formulário por fax com um monte de informações sobre uma colisão de carro, ou algo assim. Bem, você precisa do formulário, certo? Você não quer ter que ligar para alguém na empresa e dizer: "Ei, você pode me enviar este formulário por fax?" Você vai ter que esperar na espera por, sabe, um bom tempo, e depois torcer para que eles realmente façam isso naquele dia. Então, em vez disso, você poderia ligar, sabe, ahá, ou algo assim, apertar 6 na árvore telefônica, digitar seu número de fax, desligar, e um momento depois, sua máquina de fax recebe uma chamada e o sistema automaticamente pega um documento TIFF de seu banco de dados e o envia para sua máquina de fax. E então, quando você terminar, você envia de volta por fax e pronto, ele vai para uma caixa de correio eletrônica, certo? Sistema lindo, esfera perfeita pendurada no espaço. E estes ficaram muito mais sofisticados do que isso por um tempo. E não consigo lembrar quem estava operando isto. Acho que várias empresas, acho que a Radio Shack, tinham isso. Havia sistemas em que, suponha que você precisasse de um esquema para seu computador TRS-80. Acredito que houve um tempo em que você podia ligar para a Radio Shack e pressionar 5 para o sistema de faxback e, em seguida, pressionar 1 e digitar seu número de fax. E ele lhe enviaria um índice de cada documento que eles tinham, você sabe, dividido em categorias, como um catálogo de fichas. E você diz: ok, TRS-80, o esquema da placa-mãe principal é 1268. Você retorna a ligação, digita o número, dá o seu número de fax e pronto, ele envia o fax para você. O esquema do seu dispositivo, tudo sem intervenção humana. Coisa absolutamente notável. E era possível. Bem, era possível no final dos anos 80, e acho que era comum no início dos anos 90. Posso estar errado com meus anos. Não importa. Existia. Era super legal. E o fato de que isso menciona isso, significa que eles provavelmente tinham um sistema completo para isso. E isso é super incrível. Infelizmente, no entanto, não posso mostrar mais nada disso. Não sei nada sobre o sistema e não quero aprender. Esta é a última vez que você verá o que essa coisa supostamente faz. Vamos ver algumas coisas que ela poderia fazer. Primeiro, vamos sair desse processo. Os dois funcionam muito como DOS. Assim como o Windows, ele inicializa em modo texto. Ele tem um sistema de configuração que contém informações sobre quais drivers carregar e outras coisas, embora seja muito mais sofisticado que o DOS. E então ele tem um auto-exec-bet. Ah, certo! Eu esqueci que quando você sai do processo do processador de voz por algum motivo, ele reinicia a máquina tipo 510 segundos depois. Sabe de uma coisa? Provavelmente é um watchdog. Acabei de perceber isso. Aposto que quando você alcança o software, ele provavelmente chama algum comando que liga o watchdog. E então, periodicamente, enquanto o software está em execução, ele alimenta o cachorro. Você sabe, ele dispara alguma interrupção. E se essa interrupção acabar, ele reinicializa a máquina para que ninguém precise perceber que o cartão de correio de voz não está respondendo e ter que reiniciá-lo. Por enquanto, porém, vamos prosseguir e desabilitar tudo isso. São 2 horas de show de verdade, baby. Então, se você pressionar Alt F1 durante a inicialização de uma máquina com sistema operacional 2, isso o levará ao equivalente ao menu F8 do Windows. Então, vamos apertar C para ir para a linha de comando. Então, tem aquele driver de CD-ROM da mochila. Ele está executando o check disk, que eu acho que esse pedaço específico de código acabou sendo implementado no Windows NT. Posso estar errado sobre isso, mas tenho quase certeza de que é o NT check disk. Sim, você pode dizer que essa é exatamente a mesma saída do check disk. Eu acho que até hoje em dia. De qualquer forma, então este é o US2 em modo texto, que é uma maneira completamente legítima de executar o SOA. Mas como se viu, eles não excluíram a interface gráfica. Eles instalaram como uma cópia normal do US2, e então apenas desabilitaram a interface gráfica. Então, todo o material para ele ainda está aqui, só precisamos ligá-lo novamente. Mas primeiro vamos nos livrar desse comando de inicialização, caso contrário, teremos problemas com ele. Então, Startup sem TMD é o equivalente deles ao Auto-SC-BATE. Vamos renomeá-lo para Startup de volta. Vamos editar o config size. Agora, diferente do DOS, onde o config size geralmente era assim, para a maioria das pessoas, talvez um pouco mais longo se você tivesse alguma coisa louca como uma placa de vídeo CAD, ou algo assim, ou apenas muitos dispositivos instalados. O config size no US2 é mais como seu registro. Ele contém basicamente toda a configuração para drivers. Quando você instala como uma placa de vídeo, tudo o que ele realmente faz é encher uma linha no config sysdev. Então, tem muita coisa aqui. Página 1234. Muita coisa. E a ordem em que as coisas são carregadas é importante. Então, se eu simplesmente movesse algumas dessas linhas, as coisas simplesmente quebrariam e a coisa toda explodiria. O 2 é incrivelmente frágil. Eu odeio isso até a morte. E é parte do motivo pelo qual estou regravando este vídeo. Porque da primeira vez eu fiquei um pouco picante demais. De qualquer forma, o comando que determina se é gráfico ou não é este prot shell. Se você escolher este tshell s, isso o levará para o modo texto. Se você escolher PM Shell, que é o gerenciador de apresentação, o nome deles para sua GUI, isso lhe dará um ambiente gráfico. Então vamos remover essa linha e vamos trazer aquela de volta. E então eu também preciso restaurar o driver do mouse, que é mouse sys e point D sys.
Eu os removi porque pensei que eles poderiam estar interferindo no processador de voz. Então vamos salvar essa saída e então reinicializar. Então você vê que ele carrega todos esses drivers de dispositivo para todo o hardware proprietário que está naquela placa. Imagino que a maioria delas sejam, na verdade, coisas que vivem dentro daquele FPGA. Tudo bem. Bem-vindo ao gerenciador de apresentações. Eu adoro esse pequeno cursor de relógio do mouse. É muito melhor que o cursor genérico do mouse X. Tudo bem. Quando comprei essa coisa, ela não tinha a maioria dessas coisas aqui. Eu adicionei alguns softwares porque era meio chato. Tudo o que tínhamos era apenas o prompt de comando, as coisas de configuração do sistema e acho que o editor de texto, e era só isso. Então peguei alguns jogos e software de produtividade e outras coisas de uma cópia normal do US2. Era assim que o shell básico parecia naquela época. Este é o Warp 3. Na verdade eu meio que gosto do US2 2,1, mas o 3 ainda é muito bom. O 4 é feio e inchado, e eu não gosto muito dele. Nem vamos falar do 4,5. Há uma longa história sobre o relacionamento entre a Microsoft e os dois na qual não quero entrar. Mas basicamente naquele momento, o carro-chefe da Microsoft, o Windows 3,1, era o sistema operacional 3,1. E ele compartilhava uma quantidade enorme de DNA, tanto em termos de design quanto de código, com o sistema operacional 2. Então isso funciona um pouco mais como o Windows 3 do que como o Windows 95, por exemplo. Não há nada como uma barra de tarefas, certo? Nós apenas temos janelas flutuando em um espaço. No entanto, a grande diferença é que você pode colocar ícones na área de trabalho. Há algumas diferenças ergonômicas realmente estranhas para as quais você não estaria preparado se nunca tivesse usado isso. Por exemplo, o clique esquerdo não arrasta coisas. Ele apenas seleciona. Para arrastar algo, você tem que clicar com o botão direito. E eu realmente acho que essa é uma boa ideia. Esse é um dos elementos da interface gráfica do usuário do US2 que eu realmente gosto. Da mesma forma, o Windows não tem um botão de fechar. Temos um botão de maximizar e um botão de minimizar. Quando você os minimiza, eles simplesmente vão para o reino das sombras. Ao contrário do Windows 3, que minimiza as coisas na área de trabalho, este as minimiza para lugar nenhum. Basta abrir a janela ou vir, identificá-lo pelo nome, então você poderá chamá-lo de volta. Então isso é meio estranho. Para realmente fechar a janela, você precisa clicar 2 vezes no ícone da janela, como você fez no Windows 3. Mas, diferentemente do Windows 3, há uma quantidade enorme de coisas no menu da janela. Toda essa porcaria é necessária para interagir com pastas. Há muito mais coisas de menus sensíveis ao contexto no US2. É muito complicado. Por exemplo, suponha que eu vá abrir um disco rígido. Vamos para drives. Vamos para o Drive C. Por padrão, temos essa coisa chamada visualização em árvore. E você notará que há pastas aqui, mas não há arquivos. Se quisermos arquivos, temos que olhar para isso na visualização de detalhes ou temos que olhar para isso na visualização de ícones. O problema é que não consigo encontrar uma maneira de alterar esse modo dentro de uma determinada janela. Então agora temos 3 janelas abertas, e a única maneira de evitar isso é abri-las corretamente desde o início. Então, se clicarmos com o botão direito nisso, podemos abri-la em qualquer um desses 3 modos. Então você sabe, apenas esse tipo de coisa estranha assim. Parte disso é porque o sistema operacional era antigo, e as guias ainda estavam sendo descobertas. Parte disso é porque é uma droga. Os dois são uma droga. Eu nunca vou sair desse cavalo de pau. De qualquer forma, vamos rodar alguns programas aqui. Devo salientar que há muito suporte multimídia no sistema operacional 2. Isso é divertido, mas eu estou completamente indisponível para nós, porque não temos som. Obviamente não há placa de som. E não temos um driver gráfico porque não há nenhum. O núcleo gráfico que está embutido neste SoC não tem um driver do sistema operacional 2 disponível. Na verdade, ele nem tem um nome. Executei as informações de hardware nessa coisa para tentar identificar a placa, e ela só aparece como cores de GA. Isso é tudo que eu sei. Então, normalmente você contorna isso usando algo chamado Snap. O driver de exibição Snap do SciTest. É um driver VISA genérico, mas não funciona com nenhuma placa de vídeo ISA, de acordo com a documentação. E de fato, se eu instalar isso e reiniciar, ele vai para uma tela preta e fica lá. Então, acho que nunca conseguirei algo melhor do que 640x 480 com 16 cores. Felizmente, no entanto, isso é bom para muitas coisas. Então, por exemplo, podemos entrar em jogos aqui. Os dois veio com jogos melhores do que o Windows 3. Eles têm um jogo de paciência, é claro, embora o chamem de Klondike, que é o nome mais apropriado para o tipo específico de paciência, que é o jogo de paciência do Windows. Mas estou divagando. Bem, você sabe, é um jogo de solitário. Ok, tenho quase certeza de que me coloquei em uma situação difícil aqui, mas há boas notícias. Podemos simplesmente trapacear. A versão do Windows do Solitaire tinha uma opção de trapaça? Acho que não. Acho que pode ter uma opção de dica. Esqueci disso. Recebemos os parabéns. Mas com trapaça uma vez,
Imagino se ganho mais fogos de artifício se não trapacear. Provavelmente. Ok, além do Klondike Solitaire, também ganhamos um Mahjong Solitaire. E é claro que esse é o nome mais correto para esse tipo de jogo. Também é conhecido como Xangai, eu acredito, mas certamente não é Mahjong. Esse é um jogo completamente diferente. Uma coisa legal sobre esses jogos é que há uma opção chamada Autoplay, que simplesmente joga o jogo para você. É quase como um protetor de tela. Sabe, eu provavelmente teria adorado isso quando criança, só de poder assistir a coisa jogar, porque eu era muito ruim em analisar jogos e descobrir como realmente jogá-los. Então, na verdade, eu não sabia jogar paciência até cerca de 2 anos atrás. E não acho que eu fosse muito melhor em Xangai. E então, também incluí uma versão muito interessante de xadrez que realmente usa um tabuleiro tridimensional. E eu realmente quero dizer que podemos inclinar o tabuleiro da maneira que quisermos. Novamente, você pode fazer o computador jogar sozinho também. Bom, porque eu ainda não sei jogar xadrez. Isso é particularmente bom porque não sei se o computador está fazendo um bom trabalho e não me importo. Então sim, jogos muito melhores do que o Windows tinha na minha opinião. Quer dizer, isso não é um pinball de cadetes espaciais, mas isso também não existia ainda. A seção de produtividade tem apenas o editor de texto básico e um editor de ícones notavelmente sofisticado. Não tenho certeza do porquê eles acharam que isso precisava vir com o SO. Mas olhe para todas essas opções. Há tantas! Acho que não há um editor gráfico como o editor Bitmap normal incluído no SO 2. Então, essa é a única coisa que você tem e ele só pode fazer imagens de até 64 por 64. É muito engraçado. Agora, eu queria colocar outros jogos aqui. Mas não há realmente muitos que rodem nesta máquina porque... Bem, por exemplo, vamos iniciar o SimCity 2000 aqui. Sim, como isso está preso no modo VGA, não tenho 256 cores, e isso meio que arranha a maioria dos jogos de PC mais conhecidos. Por exemplo, toda a parte sobre Doom rodará em qualquer coisa. Nunca encontrei uma cópia do Doom que rodasse corretamente no os dois. Há vários que tentarão, mas todos quebram de várias maneiras, e em qualquer caso, nenhum deles rodará no Warp 3. Eu teria que ter 4, e odeio 4. No entanto, tenho Microsoft Word para os dois, e é realmente uma versão muito boa dele. Este é de 1992, e tem a maioria dos enfeites que você poderia pedir. Quero dizer, olhe para isto. Está fazendo 640 por 480 parecerem fantásticos. Isso é tão nítido. Embora você possa dizer que a CPU está realmente se esforçando para acompanhar. Eu também tenho o IBM Works e não acho que isso esteja relacionado ao Microsoft Works. Tenho quase certeza que não está, no entanto. Posso estar errado. E isso também funciona muito bem aqui. Eu tenho alguma planilha de exemplo que eu não acho que tenho. Sem título, rapaz, não. Lá vamos nós. Excelente. Quer dizer, o texto não está sendo renderizado corretamente, o que é muito engraçado, porque este é o próprio programa da IBM, e a Microsoft parece fazer um trabalho melhor. Bem, na verdade, acho que isso não é muito surpreendente, dada a história deles. Mas de qualquer forma, sim, você pode ver que isso não é nada terrivelmente notável. É um computador e executa programas. Este sistema veio com os dois, mas isso é só porque era conveniente. Afinal, é apenas um PC. É um 486. Ele roda qualquer coisa que um 486 roda. Vou mostrar um pouco mais disso em um momento. Uma coisa rápida, porém, antes de irmos. Na verdade, isso tem um botão de desligar. Agora, a versão simultânea do Windows, o Windows 3, não tinha uma opção de desligar porque, bem, naquele momento, você desligava seu computador apenas apertando o botão de energia. Você não pode fazer isso com os dois. Ele tem serviços de processos em segundo plano que não existiam no Windows equivalente. Então você realmente tem que apertar esse botão de desligamento. E então, muito parecido com o Windows 95 no pré-API Eradic, ele apenas vai para este prompt aqui. Se esta máquina suportasse API, ela desligaria agora. Mas observe que ele diz que você pode desligar seu computador ou reiniciá-lo pressionando Ctrl Alt Delete. Vamos realmente fazer isso. Então você pode saber disso, mas Ctrl Alt Delete não é realmente uma combinação de teclas mágica. É relativamente arbitrário. Não é algum tipo de combinação especial que reinicia o computador em um nível baixo. É apenas algo que seu software pode ouvir. E por padrão, quando você liga seu computador, acredito que há uma rotina instalada naquele local que acontece para reiniciá-lo. Agora, sistemas operacionais como o Windows 3 instalam um manipulador de interrupção para que quando você aperta Ctrl Alt Delete, ele exiba uma pequena lista que permite que você mate tarefas. E se você apertar mais algumas vezes, a máquina irá reiniciar desajeitadamente. Bem, os dois faz algo no meio. Se apertarmos Ctrl Alt Delete, ele o conecta e reinicializa graciosamente. Isso não causa problemas. Ao contrário do Windows, ele não tem a tarefa pop-up. Escute, mas ele também não exige que você desligue antes de reiniciar. Não há opção de reinicialização na GUI.
Há apenas Shutdown e Ctrl-Alt-Delete. Essa é a maneira correta de reiniciar o computador. Na verdade, quando você termina de executar um Service Pack, como aplicar um patch no sistema operacional, ele pede para você reiniciar pressionando Ctrl-Alt-Delete agora. Então sim, eu só achei isso interessante. Não é nada notável do ponto de vista da ciência da computação, mas é muito desconfortável se você não estiver acostumado com este sistema operacional. De qualquer forma, estamos desligados porque vou trocar os discos rígidos agora. Acho que contei essa história antes durante as filmagens, mas provavelmente a editei, então vou contá-la novamente. Então, esse disco rígido é um drive ID de 44 pinos estilo laptop, e ele se conecta ao conector de 44 pinos padrão de montagem de placa. Mas o problema é que você percebe que não há trilhos ou qualquer coisa para alinhar isso corretamente, enquanto o disco rígido em si tem um pino faltando no meio, aqui onde meu polegar usa para pressioná-lo. Eles não se incomodaram em colocar essa chave neste conector por Deus sabe qual razão. Eu nem sei onde eles encontraram um conector sem a chave. Isso é uma droga. E isso significa que possivelmente você poderia. Bem, sim, eu tirei um pino do disco rígido. Essa é a piada. Essa é a história. Você vê bem ali. Você vê aquele pino de baixo ali? Viu como parece um pouco estranho? Você vê como não há apenas um pino faltando aqui, mas dois? E esse está um pouco derretido? Tenho trocado esse disco rígido entre essa coisa e um adaptador USB para a ID para obter software nele. E eu já fiz isso umas 30, 40 vezes. É muito tedioso e irritante. Mas na penúltima vez que fiz isso, conectei e só consegui soltar um pino. E eu ligo a máquina e ela está inicializando. Ela está inicializando e há um estalo alto. E eu sei o que aconteceu. E eu dou uma olhada lá dentro. Há uma pequena luz de atividade do disco rígido que você não consegue ver na placa aqui e ela está brilhando fracamente. E eu fico tipo, ah, merda! Porque eu passei vários dias preparando essa coisa para este vídeo. E eu fico tipo, bem, acho que não tem vídeo agora. Mas a máquina ainda estava funcionando. Então eu fiquei tipo, bem, ok, vamos desligá-la. E eu retiro o disco rígido e o pino fica no conector. Ele explodiu completamente da parte inferior da placa. Simplesmente evaporou sua conexão com o PCB. Então eu usei um alicate e o puxei para fora onde ele derreteu seu caminho para dentro do conector, conectei o disco rígido da maneira certa. E funcionou. Quer dizer, você acabou de ver. Éramos nós executando os dois, fazendo todas essas coisas com um disco rígido que não tinha aquele pino. Então seja lá o que isso faça, acho que não precisamos disso. Corte-o de todos os seus drives. É burguês, na verdade. Ninguém deveria ter isso. Então, de qualquer forma, agora estou muito tímido sobre conectar esses discos. E eu verifico cuidadosamente todas as vezes e então viro e certifico-me de que os parafusos estejam alinhados. Ok, estamos bem. O motivo pelo qual estou trocando os discos rígidos é para fazer um ponto talvez desnecessário de que isso é apenas APC. Ele rodará qualquer coisa que você colocar nele. E que os dois foi completamente arbitrário. Eu te dei os motivos, eles provavelmente escolheram. Mas na verdade, quando essa máquina foi feita, eu acredito que eles realmente tinham trocado entre o Windows NT 4 e o Windows 2000. E neste ponto, acho que eles realmente ofereceram uma opção Linux. Eles reimplementaram software 4 vezes diferentes, como qualquer um pode imaginar. Isso não parece realmente valer a pena. Mas eles parecem ser uma empresa bem estranha, para ser honesto. Então, no meu caso, eu equipei isso com o Windows 95, o lançamento do OS R2, como você pode ver no Microsoft Internet Explorer. Não que isso vá explorar qualquer internet, já que não tem interface de rede. Bem, quer dizer, acho que tem uma porta serial. Acho que eu poderia conectar um modem. Agora, não instalei nenhum software aqui, porque realmente não há muito o que demonstrar. Sabe, é o Windows 95. Ele roda software do Windows, e não consigo rodar nenhum tipo de jogo ou software multimídia ou qualquer coisa, já que este não tem nenhum hardware de jogo ou multimídia. Só tem algumas coisas que eu queria destacar, no entanto. Uma coisa é que o processador aparece como um Cyrix. Agora eu pesquisei isso e descobri que esse é aparentemente o identificador do fabricante que a Cyrix construiu em todos os seus núcleos de CPU, ou pelo menos alguns deles. Acho que foi uma provocação. O que era? Intel genuíno. Acho que é o que a Intel colocou lá. Mas isso levanta um ponto interessante. Por que é um Cyrix? Eu pensei que fosse uma CPU ST Microsystems ou Microelectronics. Bem, o que me foi explicado é que a ST estava realmente fazendo algo como fabricação ou terceirização. Eu acho para a Cyrix. E então, enquanto a Cyrix foi adquirida e absorvida, eu acho que foi por meio de uma ST que manteve a licença para seus núcleos e continuou a fazer chips usando-os. Isso não é algo que eu possa provar, mas parece bastante evidente. Mas se dermos um pulo no gerenciador de dispositivos aqui, sim, não há nenhum hardware interessante para olhar ou algo assim. Adaptador de vídeo, VGA. Agora, algumas coisas interessantes sobre isso. Um dos meus clientes realmente encontrou um driver para essa coisa, acho que para o Windows 95. Não me incomodei em instalá-lo. Quer dizer, o que ele vai fazer? Não tem aceleração 3D ou algo assim. Mas infelizmente, eles não tinham um driver os dois.
E fiquei realmente decepcionado com isso, porque muitas placas de vídeo lançadas nessa época, no começo dos anos 2000, ainda tinham drivers os dois. Então eu estava realmente esperançoso de que isso daria certo. Mas nada. Mas uma coisa interessante aqui é que se dermos uma olhada em outros dispositivos, temos esse dispositivo PCI antigo, não VGA, e não tenho a mínima ideia do que isso representa. Quer dizer, quando executei o sysof snap, antes nos dois, ele disse que havia identificado minha placa de vídeo como uma placa ISA e é por isso que não iria funcionar. Mas isso meio que sugere que talvez isso não seja verdade, ou talvez isso identifique um dispositivo que é PCI, mas não VGA. E isso é tudo que o Windows 95 sabe. Não tenho ideia. Nunca vi isso antes. Gostaria de saber se mais alguém viu. Ah, interessante. Então, outras pessoas estão relatando que veem coisas que definitivamente não são placas de vídeo aparecerem como um dispositivo PCI Early não VGA. Então, acho que meu segundo palpite estava correto. Deve haver algo no Windows 95 que basicamente identifica qualquer dispositivo PCI desconhecido como... Olha, eu não sei o que é, mas não é uma placa de vídeo. Cara, sinto que deveria enviar um e-mail para Raymond Chan. Talvez ele saiba. Agora, isso é tudo que eu pretendia mostrar a você no Windows. Eu não tinha muito mais, mas no último segundo tive essa percepção. Eu tinha mencionado antes que eu realmente não poderia fazer muita coisa com o cartão PBS porque eu não tenho o software de administração. Agora, teoricamente, você pode pular pela porta serial e fazer alguma administração por lá, dependendo de como ela está configurada. Mas eu realmente não tinha uma maneira de testar isso, porque ele usa essas interfaces seriais RJ45 descoladas, e você tem que construir um cabo personalizado que eles não usam como o Cisco Rollover Pinout, ou apenas 1 para 1, 2 para 2 pinos. Então você tem que construir um cabo personalizado para ele. E eu sou muito ruim nisso. E eu não queria perder tempo só para descobrir que não daria certo. Mas então eu estava olhando para essa coisa e percebi, ei, sabe de uma coisa? Esta placa aqui é um PC comum que tem a interface apropriada, porque é assim que esses dois se comunicam. Então eu poderia simplesmente iniciar o hiperterminal e entrar nessa coisa? Bem, na verdade não. É bem decepcionante. Vamos iniciar o hiperterminal. Vamos fazer uma conexão de lixo aqui. Vamos nos conectar a um e vamos configurá-lo para 9600 N81. O de sempre? Tudo bem. Estamos conectados e nada. Quando envio o Ctrl C, recebo uma nova linha. E eu acho que, na verdade, isso está voltando do outro lado. Vamos ver. Sim. Então, na verdade, estamos conectados, mas não há absolutamente nenhuma interface local. E isso é realmente de propósito, porque a maneira como eles configuram essas coisas, espera-se que você as mantenha por meio de uma interface e nenhuma outra. E aparentemente este é configurado para administração baseada em LAN. Então a porta serial é desligada quando a inicialização é concluída. Na verdade, consegui entrar na interface de gerenciamento, mas só tenho a senha dos fundos, que permite alterar o endereço IP. E tipo, redefinir tudo para as configurações de fábrica. E não muito mais. Na verdade, não consigo fazer nenhum trabalho nele, e ainda não tenho o software, então foi meio chato. Mas o que descobri é que, mesmo nesse modo, ele fará alguma coisa se o reiniciarmos. Então, vou apenas retirar esta placa aqui e conectá-la novamente. Ah, tudo bem. Então quando iniciamos, obtemos. A carta se identifica como um fogo frio. Ele identifica os 4 módulos flash. Acho que isso soma 16 megabytes. Ele detecta o CPLD. Não me lembro. Esses são como FPGAs, onde você tem que carregar o código na inicialização ou se eles o salvaram internamente. Mas ele está verificando se faz um teste de RAM. Então ele começa a descompactar, presumivelmente do flash para a RAM. Então, começamos a testar todo o hardware integrado. Ele está detectando a interface serial, a porta de paginação e a porta do modem. Então ele detecta a placa DSP aqui. Isso é interessante. Active Thread Pause X Main. Não sei se isso está executando algum tipo de Unix, ou se eles têm alguma compatibilidade limitada, tipo POSIX, mas isso é intrigante. Não sei o que é placa LSC com filha. Ah, aqui vamos nós. Parece que esse é o cartão do sistema de chave digital. Certo. E aí, vamos nós. Ela entra no modo SESDR, e depois que termina de inicializar, entra no modo SDR, que eu acho que era o que estava antes, quando eu estava tentando falar com ela. Como isso não está configurado para a administração RS-232, acho que ele entra basicamente no modo de registro, assim que termina de inicializar. E isso é tudo o que ele fará. Então você pode ver os cabeçalhos aqui para os registros SESDR. Basicamente, toda vez que alguém faz uma chamada, isso vai gerar uma linha que diz que tipo de chamada foi, quem fez, qual tronco foi usado, qual número foi discado, quando começou, quanto tempo durou e então, o custo aqui. Que provavelmente não é em dólares e centavos. Mas provavelmente é o custo do tronco que foi usado, o que complica as coisas do PBX, com várias...
Isso provavelmente é literal, porque em uma grande organização com muitos usuários, você pode realmente fazer coisas como bloquear discagem de longa distância por padrão. Mas se você digitar um código de conta antes de discar, ele deixará passar, mas então registrará quem fez isso. Então, no final do mês em grande escala, você pode basicamente receber uma fatura do seu departamento dizendo: "Ei, você sabe, a engenharia faturou o $450 em ligações de longa distância no mês passado. Então você tem que tirar isso do seu orçamento local, certo?" Então, eu acho que você realmente conectaria isso a uma impressora serial, e ela ficaria em uma sala dos fundos, e toda vez que alguém fizer uma ligação, você receberá uma cópia impressa dela. Então, sim, não é muito útil. Estou realmente triste que isso não tenha acabado tendo uma interface de administração, porque eu amo a ideia de usar o cartão de correio de voz como console de administração para a máquina. Especialmente porque você poderia colocar alguns lá para que você pudesse ter um que é o cartão de correio de voz real, e então um segundo que tem apenas assim. Uma cópia do Windows que você está usando apenas como lugar para hospedar os... Eu acho que é uma ideia legal, mas não parece ter sido muito prática. Então isso é genuinamente tudo o que eu quero mostrar a você no Windows. No entanto, ainda temos dos a considerar. Sendo esta uma máquina dos com gráficos VGA, é claro que podemos rodar alguns jogos aqui. Agora, infelizmente, isso parece meio sem sentido, certo? Porque não temos som. E o que é um videogame dos sem som? E não estou brincando, certo? Como se essa fosse uma era de música incrível em jogos, Jazz, Jackrabbit, Duke Nukem, 3D, One, Mustfall 2097, o Commander Keynes. Absolutamente fantástico. Trilhas sonoras incríveis, nenhuma das quais poderemos ouvir neste computador. Agora, tem uma coisa que eu tentei e pela qual eu estava realmente esperançoso. É chamado VCB Virtual Sound Blaster. E isso, na verdade, deve emular um Sound Blaster em software. E pode canalizar o áudio para uma coisa de Falacovox que fica pendurada na porta paralela. Infelizmente, não tenho um, mas ele tem um modo onde pode, em vez disso, tentar canalizá-lo para o alto-falante do PC como um DAC de 1 bit. E isso é supostamente funcional, mas não nesta máquina. Se eu executar isso e depois tentar iniciar qualquer um desses jogos, a máquina simplesmente trava ou exibe erros bizarros. Imagino que seja algum tipo de problema de compatibilidade com o SOC, já que provavelmente não é exatamente equivalente a uma máquina 486 genuína. Mas como ameacei antes, vamos continuar jogando com o comandante aqui mesmo assim. Agora, eu tinha feito uma piada antes ao gravar este vídeo onde eu disse que, sem surpresa, este jogo funciona bem aqui porque tem suporte IVGA. Mas eu tive que pensar sobre isso. Na verdade, é meio surpreendente porque muitos dispositivos IVEA posteriores começaram a fazer coisas estranhas com seu suporte para os modos mais antigos. Na verdade, isso está sendo executado nos modos gráficos EGA, embora, curiosamente, eu nunca tenha conseguido fazer o Commander Keen funcionar corretamente em uma placa EGA genuína. Ele sempre tem bugs com a rolagem porque não foi desenvolvido em máquinas EGA. Foi desenvolvido em máquinas VGA rodando no modo EGA. E da mesma forma, eu me deparei com uma série de placas gráficas embarcadas que teoricamente suportam todos os modos antigos. Mas quando você as experimenta, coisas estranhas acontecem. Então é uma sorte que esta realmente faça isso muito bem. E, claro, Commander Keen tem o benefício de realmente ser velho o suficiente para suportar efeitos sonoros de alto-falantes de PC. Sabe, eles não são os melhores, e o jogo é definitivamente muito inferior por não ter a trilha sonora improvisada. Mas o que você pode fazer? Ainda é jogável. O mesmo não pode ser dito. Tanto para Duke Nukem 3D. E você pode dizer logo de cara que não vai dar certo porque, na verdade, leva uns sólidos 30 segundos só para carregar os scripts do jogo. Não sei se já vi isso levar um tempo mensurável. Quero dizer, é um arquivo de texto. Já faz 1 minuto. Sabe, talvez não seja o tempo que leva para copiá-lo do disco, mas o tempo que leva para compilá-lo. Não sei. De qualquer forma, parece bom o suficiente quando você chega ao menu, mas quando você realmente inicia o jogo. Nossa! Esse jogo realmente não foi feito para 486. Ele teoricamente rodará em uma, mas pelo menos nas máquinas de duas classes DX, que é o que é isso. É só. Sim, não é muito bom. 46 vieram em muitas velocidades diferentes, e se você adicionar, eu acho, um DX4, isso pode realmente ter funcionado aceitavelmente. Não tenho certeza se há muito pouco código de ponto flutuante neste jogo, mas há um pouco para superfícies inclinadas, que, pelo que entendi, as máquinas Pentium lidaram bem porque tinham FPUs, mas falando de modo geral, muitas máquinas 486 não tinham e engasgariam completamente nessas cenas. Sabe, vamos ver se conseguimos encontrar um. Sabe, não tenho certeza. Eu tinha lido que superfícies inclinadas colocariam essa era de máquinas de joelhos, mas isso parece estar indo bem. Eu realmente não vejo diferença na velocidade entre aqui e ali, então sim, talvez isso tenha a FPU. Gostaria de saber se isso está na folha de dados. Eu simplesmente não percebi. Oh, você olhou para isso.
Unidade de ponto flutuante integral de processamento paralelo. Quer dizer, considerando quão tarde isso foi feito, seria bem bobo da parte deles não incluírem isso. Tenho certeza de que era praticamente gratuito nessa época. Agora acho que esse jogo tem um cenário de detalhes, bem parecido com o Doom. Ok, sim, tem. Mas aposto que não vai fazer muita diferença. Sim. Eu suspeito que as coisas que fazem isso funcionar em um 486 não tem muito a ver com a carga de renderização, e mais a ver com o código do jogo subjacente e o cálculo da visibilidade e coisas assim. Há muita trigonometria acontecendo neste jogo apenas para fazer o mundo funcionar. Afinal, há uma razão pela qual os jogos 3D não fizeram tanto sucesso até a era do Pentium. A saber, eu realmente tenho o Quake aqui. Eu nem ia tentar inicialmente, mas imaginei que você merece saber. Quake em um 486 não é uma ótima experiência. Honestamente, a coisa mais intrigante sobre ele é o quão bem ele roda. Quer dizer, a taxa de quadros na maior parte do tempo é absolutamente horripilante, mas outras vezes é. Na verdade, é meio que no mesmo nível do Duke Nukem 3D. Não é tão ruim assim. Isso, eu acho, é apenas uma prova das otimizações de John Carmack. Mas sim, ele ainda não quer estar em um 486. Mas é claro, os jogos bidimensionais da época ainda rodam como um sonho. O problema é, de novo, cara, qual é o sentido de tocar algo como Jazz Jackrabbit se você não vai ter a música? Ah, e de fato. Ah, não, eu não esperava nenhum efeito sonoro. Quando eu liguei isso, imaginei que eles eram parte integrante da música, mas não, eles tentaram. Ah, isso é horrível. Quer dizer, não posso culpá-los por tentar. Você tem que tentar, você tem que fazer alguma coisa. Mas, isso é criminoso, sério. Tipo, se você fosse jogar esse jogo, você só precisava de uma placa de som. Estou tentando imaginar a pessoa que foi forçada a jogar esse jogo sem uma placa de som, e essa foi a experiência que ela teve. Se foi você, sinto muito que alguém tenha feito isso com você. Tipo, parece lindo. E talvez se você não soubesse o que estava perdendo, não perceberia o quanto a atmosfera depende da música e dos efeitos sonoros. Mas eu meio que suspeito que ninguém foi enganado. Olha como eles massacraram meu garoto. Agora, algo que eu achei meio fascinante é que, embora isso tenha dificuldades com, tipo, os jogos pseudo 3D, com textura mapeada, eu comecei sozinho no escuro, e ele realmente se saiu surpreendentemente bem com polígonos reais. Polígonos, tipo, eu acho que estamos obtendo os 30 FPS completos, 35 FPS seja lá o que for agora, e para ser justo, eles são polígonos planos e sombreados. Eles nem são, tipo, sombreados. Não há muitos polígonos na tela aqui. Certo? Mas ainda assim é estranho ver algo como Duke Nukem 3D simplesmente lutando. E então ver gráficos poligonais incrivelmente suaves saindo da mesma máquina. Tipo, faz sentido, mas ainda é estranho. Então, obviamente, esta máquina não foi pensada como um sistema de jogo, mas mesmo assim, é sempre meio chato ter algo assim. Isso é ótimo nos gráficos e tudo, mas não tem áudio e não consegue obter áudio. Isso acontece com muita frequência com laptops mais antigos, certo? Porque muitas das máquinas 3A6 e 4A6 não vinham com placas de som. Elas seriam máquinas fantásticas para jogos retrô e coisas assim. Se ao menos. Não que eu ache que você deva jogar seus jogos retrô em PBS. Mas ei, você sabe, você poderia. Agora, há um design para uma placa de som PC-104 circulando na internet, que eu poderia construir eu mesmo, e talvez, em algum momento, eu faça isso. No entanto, por enquanto, vamos apenas fazer o que pudermos com o que temos. Não é ótimo, mas você tem que admitir, teria sido melhor do que nada. Ok, talvez isso não fosse melhor do que nada. Tenho que dar crédito a ele. Comparado a, tipo, Mega Man 2, esta é uma versão surpreendentemente capaz e cromulante de Castlevania. Isso não quer dizer que seja bom, e é meio criminoso fazer isso com a música de Castlevania. Mas pelo menos é reconhecível como a música de Castlevania. Você tem que dar crédito a isso. Então, finalmente, isso é tudo que tenho para mostrar a vocês sobre esta máquina. Exceto por uma coisa. Você se lembra antes, eu mostrei a vocês aqueles capacitores gigantescos na fonte de alimentação. Eles não estavam brincando. Então é isso. Nosso primeiro, e eu acho que certamente não será o último PBX que veremos neste programa. E estou triste por não ter conseguido fazer nenhuma das funcionalidades do PBX funcionar. Mas não se preocupe, isso vai acontecer algum dia. Tenho certeza de que era isso que você estava esperando, certo?
Todos aqui ficaram tão animados em me ver fazer uma ligação telefônica. Mas, na verdade, isso encapsula o fascínio do pequeno sujeito. Este é um sistema embarcado. Você nunca deveria saber que este é um PC. Você nunca deveria interagir com a cópia do Os2 ou Ninity ou Linux que está aqui. Ele só deveria iniciar, executar um programa e então você nunca deveria ver o que ele está fazendo. Você só deve falar com ele por serial ou pela rede, nunca diretamente. Eles estão aqui apenas para o caso de a máquina quebrar. Você sabe, o disco rígido morre e você precisa recarregá-lo. Não tenho certeza de como o Motorola Codefire se compara ao 486 em termos de capacidades, em termos de poder de processamento, quanta memória ele pode endereçar, com quais periféricos você pode falar, e quão rápido, e todo esse absurdo. Você sabe, em um tiroteio entre esses dois dispositivos, eu não ficaria surpreso se, computacionalmente, eles estivessem no mesmo nível. E é meio que um disco quebrado dizer que, em algum momento, começamos a colocar computadores chocantemente poderosos em dispositivos inócuos para fazer tarefas bastante servis. E cara, isso não é estranho? Claro, mas também tem sido o status quo por muito tempo. Mas no caso do x86 das máquinas Intel, acho que o que é notável sobre isso é o quanto. Como dizer? Energia desperdiçada está sempre nessas coisas. De fato, essa coisa tem um controlador gráfico SVGA, totalmente capaz. Uma FPV e todas essas outras coisas que nunca serão necessárias para o que ela está fazendo. E ela tem um BIOS de PC Vanilla e tem expansibilidade ilimitada em teoria, certo? Se eu tirasse todas essas outras placas e colocasse esta aqui, eu poderia empilhar módulos PC104 até o CPC. Não, eu não preciso do CPC. Eu posso puxar isso também, colocar mais 2 ou 3 lá. A identidade do PC está enraizada em sua capacidade de expandir e se adaptar a qualquer tarefa concebível. E por isso é muito raro ver um que tenha sido realmente reduzido ao seu essencial absoluto. E de fato, não foi isso que eles fizeram aqui. Isso ainda pode se tornar qualquer coisa, fazer qualquer coisa, e a saber, podemos colocar qualquer sistema operacional que quisermos aqui. Aqui, eu poderia colocar Unix aqui, eu poderia colocar Red Hat 6 aqui, certo? Se eu pudesse encontrar a placa de rede PC104, eu poderia configurar um servidor web nessa coisa e usá-lo para hospedar meu site. Se meu palpite sobre o porquê de eles terem escolhido a plataforma PC estiver correto, então eles deram a essa máquina toda essa complexidade ilimitada. Tudo para obter uma interface de disco rígido. Quer dizer, faz sentido porque os custos caíram, mas ainda assim, como eu disse, esse é o ponto crucial do conceito do pequeno. É fascinante ver o computador com o qual estamos familiarizados em toda a sua glória, expansibilidade e personalização. Enfiado em pequenas caixas que fingem fazer apenas uma coisa, mas não fazem. E essa complexidade é uma prova, eu acho, dessa complexidade. Então, felizmente, acabou. Agora vocês estão todos livres. Muito obrigado por assistir. Eu me diverti muito fazendo isso, e espero que você tenha se divertido ao menos assistindo. Eu sei que muito disso foi bem seco, mas havia tantos ângulos diferentes para olhar que eu simplesmente... Bem, eles nem são tangentes naquele ponto, certo? Havia muitas coisas para discutir, porque isso é muita coisa ao mesmo tempo. Então, obrigado por ficar por aqui. Fico feliz que você tenha assistido, tenha gostado ou não. Espero que você fique por aqui no futuro para outros vídeos que talvez você goste mais. Se você é novo no meu canal, considere se inscrever. Estou fazendo essas coisas o tempo todo. Tento fazê-las semanalmente, embora haja momentos em que isso não aconteça. Mas de qualquer forma, lembre-se de ativar as notificações caso eu esteja enviando regularmente. Mas se você realmente quer me ajudar, considere se inscrever no meu Patreon como essas pessoas estão fazendo. Este é meu trabalho em tempo integral. Isso é tudo o que eu faço. E mesmo que muitos desses dispositivos sejam doações, muitas vezes tenho que comprá-los. Paguei por este, e a única razão pela qual pude fazer isso é porque tenho orçamento, graças a espectadores como você. Claro, eles também estão pagando minhas compras, meu aluguel e gasolina no meu carro para ir buscar os dispositivos e coisas assim. Então, sou incrivelmente grato a todos que estão me apoiando lá. Muito obrigado a todos. Eu não conseguiria fazer isso sem vocês. Você e todos os outros. Obrigado por assistir.